Bom dia, na paz do Senhor. Hoje vamos terminar o livro de Esdras, um livro histórico do pós-cativeiro. Hoje vamos do 7 ao 10. Tem uma parte aqui um pouquinho mais difícil, tem uma parte também com muitos nomes, mas vamos seguir. Vamos abrir nossas Bíblias então, em Esdras capítulo 7. Alguns versículos bem importantes aqui no 7. Fomos então em Esdras até o capítulo 6. Entre o capítulo 5 e o 6, alguns estudiosos dizem que antes o 5 se encaixa ali a história então de Esther, principalmente. Embora tenha até alguns estudiosos que defendam que Esther aconteceu antes de Esdras e Neemias, mas a linha que a gente segue, que acreditamos, e até a que está aqui no plano, é Esther entre o capítulo 5 e 6. Vimos também Zacarias, que é um livro considerado por muita gente difícil, mas nós vimos que depois de ter lido Daniel, de ter lido Ezequiel, Zacarias perde um pouco da dificuldade. Fica mais fácil de entendermos. Certo? Vamos então para Esdras capítulo 7. Então, olha só. Até o capítulo 6, está acontecendo aí logo a construção do templo. Então, 520, 518. O capítulo 7, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, tem um salto de tempo, que é justamente onde tem ali as histórias então, de Esther, de Mardoqueu. No capítulo 7, já vai acontecer no ano da volta de Esdras para Israel. 458, 457. Ou seja, praticamente 80 anos que o povo havia saído já do cativeiro. Olha como a história anda rápido, entre um versículo e outro. E aqui já eram 58 anos, mais ou menos, que o templo já estava construído. O templo de Jerusalém. E quando nós falamos volta para Jerusalém, não significa necessariamente que a pessoa tenha saído de Jerusalém, como é o caso de Esdras. Ele nasceu no cativeiro. Esdras e Neemias nasceram no cativeiro. São filhos do cativeiro. Então, quando nós falamos voltam para Jerusalém, é no sentido de voltar para sua terra natal, para sua terra de origem, para a terra dada por Deus. Então, é nesse sentido que a gente fala volta para Israel. Tá bom? Então, um bom tempo depois aí, mais de 50 anos depois do capítulo 6, nós vimos então aqui Esdras voltando para Jerusalém. Versículo 1. Passadas essas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias. E aí o que acontece? No versículo 1 até o 5, vai aparecer o quê? A linhagem de Esdras. Por que está descrito aqui? Justamente a mesma coisa que aconteceu com Josua na primeira parte do livro de Esdras. Por ser sacerdote, eles precisam provar a genealogia, precisam provar a descendência. Mesmo sendo da tribo de Levi, dentro da tribo de Levi tem 3 divisões ali. Uma que é o sacerdócio, que são os descendentes de Arão, e as outras 2 que são para serviços na casa de Deus. Serviços diferentes. Então, Esdras aqui mostra a sua linhagem, a sua descendência. E aí começa a falar dele, filho de Seraías, e vai até Arão, mostrando então que ele era descendente de Arão, ou seja, ele era sacerdote, ele era de família sacerdotal. E daí, versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia. Ele era escriba, diligente, acompanhe na sua Bíblia, diligente na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do seu Deus, que sobre ele estava, concedeu-lhe o rei tudo o que pedira.
Esdras, mesmo nascendo no cativeiro, era um estudioso da palavra de Deus, aqui, da lei de Moisés, e certamente das profecias de Daniel, Ezequiel, Jeremias. A tradição, eu citei lá no início do livro de Esdras, quando fizemos a primeira live, a tradição fala que foi Esdras que organizou o Velho Testamento da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica. Então ele que organizou, que coletou os livros e disse: esses aqui são inspirados por Deus, esses não são, e tudo isso. Então ele fez um trabalho realmente, ele era um erudito, ele era um estudioso dedicado e profundo da palavra de Deus. Lembrando que a Bíblia hebraica, ela é organizada diferente da nossa Bíblia. A nossa Bíblia, o Velho Testamento da Bíblia ocidental, vamos chamar assim, ela é dividida por assuntos. Então nós temos o Pentateuco, que é o início, depois nós temos os livros históricos, nós temos os livros de sabedoria, e que inclui ali sabedoria / poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois nós temos os livros proféticos, que são os maiores e os menores. Isso na nossa Bíblia, tá bom? Na Bíblia hebraica é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, eles têm os escritos, que são livros históricos, e entram, por exemplo, o livro de Daniel, que para a Bíblia hebraica não é um livro profético, é um livro de escritos, é um livro histórico. E os profetas na Bíblia hebraica não são divididos como os nossos, em maiores e menores. Na Bíblia hebraica é dividido antes do exílio e depois. Então, os profetas que profetizaram antes, como Isaías, Jonas, Naum, e aí os que vieram depois da queda de Jerusalém. Só por curiosidade. E Esdras, então, que fez toda essa separação e organizou tudo isso, de acordo com a tradição judaica. Vamos ver aqui o versículo 7. E subiram com ele a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes e levitas e cantores e porteiros e servidores do templo durante o 7º ano do rei Artaxerxes. E chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano do rei. Então vamos ver. 4 meses durou essa viagem da Babilônia até Jerusalém. Eram 4 meses geralmente que durava quando se viajava com cargas valiosas e com famílias, tendo mulheres grávidas provavelmente e crianças. Então olha só, o versículo 8 fala que eles chegaram no 5º mês em Jerusalém. Vamos ver o 9? Porque o primeiro dia do primeiro mês foi o início da partida da Babilônia. E no primeiro do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras, o versículo 10, ele é essencial. Buscar, ou seja, ler, cumprir e ensinar a palavra de Deus, que é inclusive o meu lema. Está aqui no versículo 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para inquirir. Veja na sua Bíblia como é que está escrito Esdras 7, versículo 10. Aqui, as 3 Bíblias que eu tenho abertas, uma está a buscar, a outra está a ler, a outra está a inquirir a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus mandamentos e os seus juízos. Então, ler, cumprir e ensinar. O versículo 11. Esta é a cópia da carta que deu o rei Artaxerxes ao sacerdote Esdras, sacerdote escriba das palavras dos mandamentos do Senhor. Nós vamos ver sempre falando de Esdras como escriba, falando dele como um estudioso da palavra de Deus, como um ensinador da palavra de Deus. Olha só o 12, Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, o sacerdote. Isso
Isso aqui é como o rei chamava Esdras, no versículo 12. Escriba perfeito na lei do Deus do céu, paz perfeita. E agora? Então o próprio rei reconhecia em Esdras que ele era um estudioso, um praticante e um ensinador da palavra de Deus. Então, o rei Artaxerxes apoia Esdras e dá uma carta ali com várias orientações para quando ele chegasse em Jerusalém. Esdras, ele pede autorização para o rei para ir para Jerusalém. Por que é que ele pede essa autorização? Veja só, Israel ainda estava debaixo do Império Persa. O Ciro, quando assinou o decreto para que os judeus pudessem retornar para Jerusalém, ele assinou o decreto dando liberdade de escolha. Quem quisesse ir para Jerusalém, quem quisesse permanecer onde estava. Mas ele não libertou a nação Israel do domínio persa. Isso ele não fez. Tá bom? Então aqui, Esdras pede autorização para o rei por várias coisas. Primeiro, porque estava sob domínio persa. Ele era submisso à autoridade do rei. Ele poderia ter ido sem essa... Poderia, porque o Ciro lá, 80 anos antes, já tinha assinado que eles poderiam escolher voltar. Então ele poderia ir, mas veja, ele queria levar mais gente com ele. E, por ele ter sido submisso, Deus honrou isso, inclusive, porque o rei mandou levar muitas ofertas para ajudar na reconstrução da nação de Israel, da cidade de Jerusalém. E ele dá uma carta para Esdras para visitar Jerusalém. Ele não permite Esdras de fixar residência em Jerusalém. Nós vamos ver isso. Quando entrarmos em Neemias, nós vamos ver melhor isso. Esdras não tem autorização para ficar para sempre. O rei considera importante. Olha o versículo 13. Por mim é dado o decreto para que qualquer meu reino, do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém vá. Então o rei autorizando Esdras a ir e quem quiser ir com ele que vá. Porque da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és enviado, então Esdras é enviado para visitar a Judéia e Jerusalém conforme a lei do teu Deus que está em tua mão, e para levar a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente oferecem ao Deus de Israel, cuja morada está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que for achado em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que de sua vontade oferecerem para a casa do seu Deus que está em Jerusalém, comprarás bezerros, carneiros, cordeiros, ofertas de grãos, libações para oferecer na casa de Deus. E o que a ti e a teus irmãos parecer bem fazer do restante da prata, façam, conforme a vontade de vosso Deus. Então o rei mandou, veja, vamos voltar aqui um pouquinho, capítulo 7, do 1 até o 10, está identificando quem é Esdras, está identificando o propósito do coração de Esdras. Ele queria ir para Jerusalém para ensinar a palavra de Deus para o povo. E do 1 ao 10 também está falando do início e do fim da viagem. Do 11 até o 26, nós vamos ver então o rei dando orientações para Esdras, dando uma grande oferta, inclusive em prata e em ouro, em utensílios, versículo 19, devolvendo ali utensílios que ainda haviam ficado na Babilônia, daqueles utensílios do templo que Nabucodonosor tinha levado. E o rei ainda fala, e tudo, qualquer outra necessidade, versículo 20, vai ser provido. A casa de Deus não vai passar necessidade. Isso é um rei pagão falando sobre isso. Versículo 23, tudo quanto for ordenado, segundo o que é mandado pelo Deus do céu, seja feito. E aí ele fala, para que Deus não fique irado contra ele próprio ou contra os filhos dele. Está ali no versículo 23. Versículo 24. E vos fazemos saber que a todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e ministros da casa de Deus, ninguém possa lhes impor tributo, contribuição nem renda. Então, todos os que estariam trabalhando na casa de Deus não pagarem imposto para o rei.
E tu, Esdras, conforme a sabedoria que tens da parte do teu Deus, nomeia, olha a responsabilidade que o rei estava dando na mão de Esdras, responsabilidade e confiança. Esdras, nomeia juízes e governadores que governem a todo o povo que está do outro lado do rio, a todos os que têm conhecimento das leis do teu Deus, e aos que não a tiverem, tu lhes ensinarás. Então Esdras, além de ser um estudioso, de ser um sacerdote, de ser escriba, ele ainda estava indo com a responsabilidade de ensinar a lei de Deus para todos aqueles que ainda não a conheciam. E qualquer que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado imediatamente e destinado ou à morte, ou ao desterro, ou à pena de confisco de bens, ou à prisão. Então o rei aqui dando aí 4 alternativas para os que não seguissem a lei do rei e, em primeiro lugar, a lei do Senhor. Vamos ler o 27 e 28. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que pôs tal inspiração no coração do rei para honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E que se inclinou para mim com a sua misericórdia diante do rei e dos seus conselheiros e de todos os príncipes poderosos do rei. E eu, confortado, segundo a mão do meu Deus sobre mim, ajuntei os chefes principais de Israel para que subissem comigo. Então, no início do 7, nós vemos falando da viagem, que dura aí 4 meses, e aqui, então, a partir do versículo 11, Esdras conta como é que é essa viagem, tá bom? O capítulo 8 todo, nós vamos ver, então, a viagem, esses 4 meses, desde os preparativos até a chegada em Jerusalém. E aí nós vamos ver algumas coisas muito interessantes nesse capítulo 8. Esdras começa aqui então falando, a Bíblia não é clara em quem escreveu, mas provavelmente foi Esdras e Neemias. Na Bíblia hebraica, eu acho que eu não lembro de ter citado, na Bíblia hebraica, o livro de Esdras e Neemias é um livro só. Não é separado como na nossa. O nosso Velho Testamento tem 39 livros. Na Bíblia hebraica são 24 livros. Na Bíblia hebraica. Então, Neemias e Esdras é um só. E os estudiosos nos orientam a, quando formos ler juntos, ler Esdras e depois ler Neemias, porque fazem parte do mesmo período, uma história continua outra história, e justamente porque é um só no original. Então, aqui no início do 8, nós vamos ver o escritor dando ali todos aqueles nomes. Não, se você está no propósito de ler a Bíblia toda, não pule nenhum nome. Eu sempre falo sobre isso, que se você pular um nome, você não vai poder dizer que leu a Bíblia toda. E aí, assim, né, do 1 ao 14 tem essa descrição toda aqui de quem voltou. Esses que estão citados aqui são pessoas que conseguiram provar com documento as suas genealogias. Conseguiram provar que eram judeus. Ainda não voltaram todos, muitos ficam na Babilônia. Muitos ficam lá ao redor da Babilônia. Tá bom? E aí eu quero chamar a atenção aqui para os versículos do 15 ao 20. E os ajuntei, então Esdras falando, junto ao rio que vai a Ava, e repousamos ali por 3 dias. E tendo procurado entre o povo e entre os sacerdotes, não achei ali nenhum dos filhos de Levi. E eu penso na decepção de Esdras ao constatar que não tinha nenhum levita. Por quê? Porque tinha levita na Babilônia. E mesmo com a autorização do rei, eles não quiseram voltar. Isso fala de intenção do coração. Aí o que acontece? Esdras monta uma comissão, está ali no versículo 16, e os manda de voltar um pouco aí para a Babilônia, estava perto ainda, muito próximo, para convencer levitas a irem, a voltarem para Jerusalém. Versículo 17, os enviei aí do chefe em Casífia e pus na boca deles as palavras que tinham que falar comigo e aos seus irmãos, que serviam no templo em Casífia para que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Veja só,
a negligência dos levitas. Agora eles teriam que ser convencidos a voltar. Quando Zorobabel voltou para Jerusalém, na primeira leva, que foram aquelas 50 mil pessoas, foram levitas? Foram, mas apenas 74. 74 levitas subiram com Zorobabel. Sacerdotes, né? Quando a gente fala levitas, são as outras famílias que não de família sacerdotal, para o serviço geral do templo. Sacerdotes com Zorobabel, daí subiram bem mais, foi 4 mil e pouco. Mas os levitas que trabalhariam no serviço do templo de uma forma geral, foram só 74. Aí aqui, versículo 18. E nos trouxeram, segundo a boa mão do nosso Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, Serebias com os seus filhos e seus irmãos, ao todo 18. E Asabias e com ele dos filhos de Merari, Jesaías com seus irmãos e seus filhos, ao todo 20. E além desses servidores do templo, aos quais Davi com os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 servidores, todos os quais foram mencionados por seus nomes. Então, agora vai o número maior de levitas para servir no templo. Vamos lá, versículo 21. Aí eles ali parados, acampados na beira do rio Ava, né, do rio que vai ali para Ava. E apregoei um jejum ali, junto ao rio Ava, para nos afligirmos diante do nosso Deus. Prestem atenção nesse versículo 21, acompanhe na sua Bíblia. Para solicitarmos dele, está com letra maiúscula aqui, um caminho seguro para nós. Por 4 meses de viagem. Eles estavam levando ouro e prata da parte do rei. Eles estavam levando utensílios do templo. Para solicitarmos dele um caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos pertences. Porque tive vergonha. E é o que falta muitas vezes em nós. Olha Esdras escrevendo, versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei tropa e cavaleiros que nos defendessem do inimigo pelo caminho. Porque tínhamos falado ao rei, a mão do nosso Deus é para o bem sobre todos os que o buscam, mas a sua força e a sua ira são sobre todos os que se apartam dele. Esdras tinha falado do seu Deus para o rei Artaxerxes e tinha falado que Deus guardava o seu povo. E por ele ter falado isso para o rei, ele ficou com vergonha de pedir para o rei mandar alguns do exército para os guardarem no caminho, que era de praxe ir gente do exército do país acompanhando a viagem do grupo, por conta do perigo dos inimigos no caminho, dos homens maus que assaltavam e matavam para roubar os pertences, para roubar o ouro, para pegar inclusive os animais que estavam indo junto, seja mula, seja cavalo, enfim. Se nós falamos desse Deus, nós precisamos viver isso. Tive vergonha. Versículo 22, tive vergonha. E é assim, nós também temos que ter vergonha. Vergonha de pedir coisas que nós falamos que é Deus quem dá. Isso fala de testemunho, de falar e viver aquilo que se fala. Versículo 23. Jejuamos, pois nós, e pedimos ao nosso Deus sobre isso, e ele se moveu pelas nossas orações. Então, ele, diante do rei, ele já pregava. Quando pregava o seu Deus, ensinava sobre o seu Deus, quando o rei Artaxerxes escreve aqui, no 7, do 11 em diante, o rei fala. Esdras é sacerdote escriba perfeito. Escriba perfeito na lei do Deus do céu. Então o próprio rei fala isso, que Esdras não tinha vergonha de andar e falar da palavra de Deus. Então aqui ele falou assim, olha, eu tive vergonha de pedir para o rei mandar parte dos soldados para nos guardar. Então vamos fazer esse jejum, vamos orar, vamos clamar ao Deus do céu
para que Ele nos guarde nesses 4 meses, lembrando que Babilônia até Jerusalém, em linha reta, são 750, 800 quilômetros, mas pela estrada usada na época, que obviamente não é em linha reta, dá aí 1.350, 1.400 quilômetros, dependendo de que época foi, pode dar até mais de 1.400 quilômetros. 4 meses andando por esse caminho. E ele fala, eu tive vergonha de pedir soldados para o rei. Então vamos jejuar e vamos pedir, clamar a Deus que nos guarde nesse caminho. Versículo 24. E apartei então 12 dos principais dos sacerdotes, Serebias e Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E lhes pesei, a prata, o ouro, então ele pesa tudo que o rei deu e todas as ofertas que eles receberam lá no cativeiro para levar para Jerusalém. E dá na mão, então, dos sacerdotes, desses 12, e fala o seguinte, olha, tá pesado, tá ali no versículo 26, pesei, pois, nas mãos dele 650 talentos de prata em vasos de prata e 100 talentos e 100 talentos de ouro, 100 talentos ali de vasos, 650 talentos ali das ofertas e os 100 talentos de ouro. Além disso, 20 bacias de ouro, de 1.000 dracmas, 2 vasos de cobre limpo, muito bom, tão apreciado quanto o ouro. Alguém tem ideia do quanto que seria tudo isso? Em dólares, obviamente. É claro que é uma projeção, porque o ouro naquela época tinha um valor, hoje é diferente, é só para a gente ter ideia do que foi levado aqui. Cerca aí de 100 milhões de dólares em ouro, prata e cobre. Era ou não era para fazer um jejum e pedir para Deus guardar no caminho? Era, E aí ele fala, vós sois consagrados ao Senhor, e santos são esses utensílios, e a prata e o ouro também, como oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai e guardai-os, até que os possam pesar lá em Jerusalém, na casa do Senhor. Os sacerdotes, pois, e os levitas receberam o peso e a prata para trazê-los para Jerusalém. Versículo 31. E partimos então do rio Ava no dia 12 do primeiro mês. Ou seja, eles levaram 12 dias. Do dia que o rei autorizou voltar para Jerusalém até o dia que eles foram, passaram-se 12 dias. Ficaram acampados ali 3 dias no rio Ava até convencer levitas a ir também. Depois ainda fizeram jejum ali para depois tomar o caminho de Jerusalém. Então deu 12 dias aí nesse tempo. E a mão do nosso Deus esteve sobre nós, a qual nos libertou dos inimigos e dos bandidos pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos 3 dias. Chegaram em segurança. E no 4º dia, então, eles pegaram essa prata, esse ouro, esse cobre, todos esses utensílios, esses 12 sacerdotes que foram separados para guardar isso, levaram, então, lá para a casa do Senhor. Versículo 34. Tudo foi contado e pesado, e se apontou todo aquele peso naquela mesma ocasião. Os que tinham vindo do cativeiro, os exilados, ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 bezerros por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes por expiação do pecado. Tudo em holocausto ao Senhor. E deram então as ordens do rei aos seus governadores e aos capitães do outro lado do rio, os quais favoreceram o povo e a casa de Deus. Assim, então, nós terminamos o capítulo 8, o 7 e o 8, que é a ida de Esdras para Jerusalém, com a autorização do rei, com a ordem do rei e com uma grande oferta de milhões, seria hoje milhões de dólares. Nós vamos ver mais a participação de Esdras lá em Neemias, no livro de Neemias, vamos começar amanhã. O que chama a atenção de tudo aqui, então, é a dedicação de Esdras com a palavra de Deus. É a aplicação do que ele aprende na palavra de Deus na sua vida. E ele não ter vergonha de se posicionar diante do rei como sacerdote e como um defensor da palavra de Deus. Ele deu testemunho disso.
e por ele dar testemunho. Ele era um homem de palavra. Quando ele fala, eu tive vergonha de pedir para o rei soldados, eu tive vergonha de pedir ao rei tropa e cavaleiros para os guardar no caminho, é porque ele sabia que ele tinha falado e que aquilo seria um testemunho. Se ele pedisse tropas, se ele pedisse soldados, cavaleiros para os guardar no caminho, ele estaria colocando por terra tudo que ele tinha falado de Deus para o rei. Testemunho, isso é o que mais chama atenção. E guardem o capítulo 7, o versículo 10. O propósito do coração de Esdras, buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel todos os mandamentos e os juízos de Deus. E o rei ainda reforça o propósito do coração de Esdras, dizendo no versículo 25, que é para ele ensinar, e aos que não tiverem conhecimento da lei de Deus, era para Esdras ensinar para esses também. E isso fala muito, nós vamos ver que com a chegada de Esdras em Jerusalém começa uma das maiores reformas religiosas na nação de Israel. Vamos lá, gente? Então vamos para o capítulo 9 e 10 de Esdras, porque são capítulos bem difíceis. Então Esdras chega em Jerusalém, entrega essa oferta de 100 milhões de dólares ali na casa de Deus, pesa tudo para ver se está tudo certinho, fazem os sacrifícios, holocaustos ali de gratidão a Deus pela viagem, por terem chego, pedindo perdão também, enfim. E aí, acabadas essas coisas, capítulo 9, as coisas, né? É a chegada em Jerusalém, pesar, entregar a oferta e também fazer os sacrifícios. E o versículo 36, que era dar a ordem que o rei colocou na carta para Esdras, passar essa ordem ali para os governantes locais. Nesse tempo que Esdras foi para Jerusalém, o Zorobabel e o Josua também, eles já haviam morrido, Ageu e Zacarias também já haviam morrido. Então não tinha uma liderança importante em Jerusalém, em Israel. Por isso que o rei escreve para Esdras, para que ele nomeie no capítulo 7, versículo 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria que tens da parte de teu Deus, nomeia juízes e governadores que governem a todo o povo que está do outro lado do rio. Então, o rei dá essa autoridade para Esdras nomear juízes, nomear governadores para o outro lado do rio também, tá? Que está ali é o lado ocidental do Jordão, incluindo aquela parte ali de Samaria. Então, Zorobabel já tinha morrido, Josua, que era o sumo sacerdote ali, que havia subido com Zorobabel na primeira turma, 80 anos antes, já tinha morrido, Ageu também, Zacarias também, já tinham morrido, 80 anos depois. Então, Esdras vai, e aí ele começa uma extensa reforma religiosa, que vai durar aí cerca de 13 anos. 13 a 15 anos. Porque quem subiu agora com Esdras é um povo que não viveu em Jerusalém antes do exílio. É um povo que nasceu no cativeiro. Então é um povo que conhece muito pouco da lei do Senhor. Nós vamos ver que é um povo que não falava hebraico, que não sabia mais dos usos e costumes do povo judeu. E ele precisa fazer essa reforma. E ele começa numa das partes mais difíceis. Então vamos lá para o capítulo 9. O capítulo 9 acontece então em seguida, passadas essas coisas, está ali no versículo 1, ou seja, é no mesmo ano que eles chegam em Jerusalém. Os príncipes se achegaram a mim, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se apartaram dos povos dessas terras. E aí cita os povos, fazendo conforme as suas abominações. Porque tomaram das filhas daqueles para si e para os seus filhos, e a linhagem santa se mesclou, se misturou com os povos das terras,
e a mão dos príncipes e dos governadores foi a primeira nessa prevaricação. Ou seja, a liderança foi a primeira que fez a mistura. A tristeza de Esdras, versículo 3, porque ouvindo eu tal coisa, pensa, estudioso, cumpridor da palavra de Deus, estudioso, ensinador, ele sabia exatamente o que a lei do Senhor falava sobre casamentos mistos. Rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei dos cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Veja na sua Bíblia como é que está escrito. Pode ser que esteja escrito assombrado, aterrorizado, que são sinônimos. E se ajuntaram a mim todos os que temiam a palavra do Deus de Israel, por causa da prevaricação dos do cativeiro. Mas eu estive assentado atônito até o sacrifício da tarde. Então ele sentou aí, possivelmente no início do dia. Daí entendeu assim, se achegaram a mim, acabadas essas coisas, ou seja, no dia seguinte, né, depois que chegaram em Jerusalém, depois que pesaram, depois que fizeram todos os holocaustos, no dia seguinte, os príncipes chegaram e contaram para ele o que estava acontecendo. E aí ele foi e se assentou. Realmente assim, apavorado. Por que é que ele se apavora? Então ele senta ali, possivelmente ali numa praça pública, num local público, e ele fica até as 3 da tarde ali, sentado, nessa posição já conhecida como de humilhação, de dor, né? Rasgou suas vestes, o seu manto, arrancou o cabelo, enfim. Por que é que ele fica assim? Porque ele, como conhecedor da palavra de Deus, ele sabia o que a lei do Senhor falava. E ele também, acho que esse atônito, esse estarrecido é por conta dele. Vamos aqui, né, falar no bom português. Caramba! Deus avisa, fala que vai para o cativeiro por causa de casamento misto. Começou com Salomão. Porque o casamento misto faz com que o quê? Faz com que se adore outros deuses. Faz com que se tenha idolatria. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. E aí, vai lá e vai para o cativeiro, fica 70 anos no cativeiro e não aprenderam que não pode mais ter casamento misto. E estão de novo fazendo os mesmos pecados de antes de ir para o cativeiro. Então Esdras, ele fica atônito, porque ele não se conforma que o povo ficou 70 anos no cativeiro por causa de pecado, por causa de idolatria, e agora está praticando as mesmas coisas. Aí o versículo 5, e ao sacrifício da tarde levantei-me da minha aflição. Aí 3 horas da tarde, e tendo rasgado as minhas vestes, meu manto, prostrei-me de joelhos e estendi minhas mãos ao Senhor, meu Deus. E disse, meu Deus, confuso e com vergonha estou para levantar, ó meu Deus, o meu rosto a ti, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e os nossos delitos cresceram até o céu. Assim como Daniel, ele não aponta o pecado dos outros, ele se junta como uma unidade e se põe, né? Temos as nossas iniquidades, ele se põe junto. Nós temos que aprender muito isso, porque é mais fácil apontarmos os pecados dos outros, não é? E aí ele fala no versículo 7, desde os dias de nossos pais até este dia de hoje, estamos em grande culpa, e por nossas iniquidades nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis das terras. Ele falando aqui do tempo do cativeiro, por que é que eles foram para o cativeiro? E agora, como por um breve momento foi manifesta a graça do nosso Deus, ou seja, por eles terem voltado para Jerusalém, foi manifesta a graça do nosso Senhor, nosso Deus, para fazer com que ficasse um remanescente livre e para nos dar uma estaca no lugar do seu santuário, a fim de iluminar os nossos olhos ao nosso Deus e nos dar um pouco de vida em meio à nossa servidão. Porque era muito claro isso, eles ainda não tinham sido libertos do Império Persa. Eles tiveram uma autorização para voltar para Jerusalém, mas eles não estavam livres. Porque servos somos, versículo 9. Mas em nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus antes. Inclinou sobre nós a sua misericórdia diante dos reis da Pérsia, para nos dar vida, para levantarmos a casa de nosso Deus e restaurarmos os seus assolamentos, e para nos dar um muro de proteção em Judá e em Jerusalém.
Mas agora, o que vamos dizer ao nosso Deus depois disso? Porque nós deixamos os teus mandamentos. E aí ele fala, versículo 11, a terra na qual entrais para possuí-la é terra imunda, por causa da imundície dos povos daquelas terras. Versículo 12, não dareis as vossas filhas aos filhos deles, nem as suas filhas tomarão para os vossos filhos, nem procurareis a sua paz nem o seu bem para sempre, para que sejais fortes. Tudo isso está lá em Deuteronômio 7. Então Esdras, conhecedor da palavra, está citando a lei do Senhor, aquilo que Deus disse, quando vocês entrarem lá com Moisés no deserto, quando vocês entrarem em Canaã, na terra prometida, não se misturem, não deem suas filhas, também não peguem os filhos das nações ao redor para casamento com suas filhas, não se misturem. Deus falou claramente. Aí o versículo 13, mas depois de tudo que nos sobreveio, ou seja, do cativeiro, por causa das nossas más obras e por causa do nosso grande delito, já que tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos oprimidos debaixo das nossas iniquidades e nos deste ainda um remanescente como este, temos que voltar a infringir os seus mandamentos? Então Esdras está ali orando em praça pública, as pessoas ouvindo, está de joelhos, olha a cena, o sacerdote de joelhos, com as roupas rasgadas, se humilhando e orando em alta voz. Depois de tudo isso que nós passamos, ainda temos que infringir os teus mandamentos? Ele pergunta. Aí o versículo 15, Senhor Deus de Israel, tu és justo, permitiste que um grupo de nós pudesse estar a salvo, como nesse dia se vê, e eis que aqui estamos diante de ti em nossos delitos, pois não há quem possa estar em pé diante de ti por causa disto. E aí orando Esdras em praça pública, 3 horas da tarde, vestes rasgadas, orando em voz alta. E orando Esdras, e confessando, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele uma multidão muito grande de Israel, de homens e mulheres e crianças, e o povo chorava com grande pranto. Aqui eu só de imaginar a cena já dá vontade de chorar, imagina o povo vendo. O profeta de joelhos, o sacerdote, né? Sacerdote não profeta. O sacerdote de joelhos com as roupas rasgadas, clamando, orando em alta voz, de joelhos, com as mãos para o alto, contando a história do povo, dizendo, Deus, lá no deserto, tu falaste que quando fôssemos entrar, os nossos pais fossem entrar na terra prometida, não era para ter mistura, não era para se misturar com os outros povos. Aí os nossos pais se misturaram, foram para o cativeiro. Mesmo no cativeiro, Deus, tu guardaste um pequeno grupo, que é o remanescente, e trouxeste, e hoje nós estamos aqui. E aí pecamos de novo. Senhor, tu és justo, nós não podemos nem ficar em pé na tua presença, porque estamos em pecado. E nisso foi juntando gente, uma multidão. Então, Secanias. E esse Secanias vai ter um papel aqui importantíssimo, porque Esdras é sacerdote, ele não se mistura de uma forma comum no meio do povão. Quem vai fazer essa ponte, né, de comunicação do sacerdote com o povo vai ser esse Secanias. E ele fala aqui, nós transgredimos contra o nosso Deus, pois tomamos mulheres estrangeiras dos povos da terra, mas há ainda esperança para Israel no tocante a isso. Tem esperança, Esdras, vamos resolver. Agora, pois, façamos pacto com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e os nascidos delas, ou seja, as crianças, segundo o conselho do Senhor e dos que temem o mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque a ti pertence esse assunto, Esdras. Levanta daí do chão, e nós estaremos contigo. Esforça-te e faça a obra. Então se levantou Esdras e ajuramentou os príncipes, os sacerdotes e dos levitas, e todo Israel, de que fariam conforme isto, e eles juraram. E levantou-se Esdras de diante da casa de Deus e se foi à câmara de Joanã,
filho de Eliasibe, e quando chegou lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque se entristeceu demais pela transgressão do povo do exílio. E aí o que foi feito, né? Fizeram passar um decreto, um pregão, um decreto, estava no versículo 7, falando para todos os do cativeiro, os filhos do cativeiro, se ir para Jerusalém. Chamaram todo mundo. Uma assembleia. E o que não viesse dentro de 3 dias, conforme o acordo dos príncipes, perderia os seus bens e seria afastado da companhia do cativeiro. Então não tinha desculpa, era uma convocação. Lembrando que Esdras tinha autoridade do rei para fazer o que ele entendesse que tinha que fazer. Lá na carta do capítulo 7. Assim todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém dentro de 3 dias, aos 20 do mês, o qual era o 9º mês, e se assentou todo o povo na praça da casa de Deus, tremendo por motivo daquele assunto e também por causa das fortes chuvas. Era o mês de dezembro e é o mês de chuva em Jerusalém. Chuva e frio. Não sei quem sabe, mas em Jerusalém neva nessa época, no mês de dezembro, neva. E se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, porquanto tomastes para vós mulheres estranhas, acrescentando assim pecados sobre Israel. Confessai ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei sua vontade, e vos aparteis os povos das terras e das mulheres estrangeiras. E o povo disse: Sim, se faça assim, conforme as tuas palavras, nós faremos. Olha lá. Mas o povo é muito, e o tempo é chuvoso. Não podemos estar aqui fora. Nem a obra, ou seja, fazer isso, despedir as mulheres e mandá-las embora, não é coisa de 1 ou 2 dias. Está no versículo 13. Somos muitos os que pecamos nesse assunto. Estejam agora os nossos príncipes sobre os de toda a congregação, e todos aqueles que em nossas cidades tiverem tomado mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os juízes delas, até que separemos de nós o furor da ira de Deus. Então, o que eles falam? Vamos fazer uma escala? Apontem os dias. Olha, tal dia vem o povo de tal região, tal dia o povo da outra região. E aí, região por região, nós vamos fazendo essa despedida. Vamos nos separar, vamos dar carta de divórcio para essas mulheres. E aí trataram o assunto com a relação a todos que tinham tomado mulheres estrangeiras no 1º dia do 1º mês. Levaram 3 meses para fazer isso. 3 meses levaram para separar, fazer as cartas de divórcio e se separar aí de todo mundo. E aí tem, olha só, versículo 18. Filhos dos sacerdotes tinham tomado mulheres estrangeiras. E aí eles foram separando e oferecendo ali sacrifícios para expiação do pecado. E aí do versículo 18 até o versículo 44 está a relação ali de quem tinha feito isso e quem deu carta de divórcio e precisou se separar. Versículo 44 termina: todos esses tinham tomado mulheres estrangeiras, e havia mulheres deles que tinham gerado filhos. E os filhos vão junto. Nós vamos ver esse assunto aqui dos casamentos. Eles vão voltar aqui depois no livro de Neemias. Nós vamos voltar a falar disso daqui, porque vai ser um assunto recorrente, é um assunto que acontece muito no meio de Israel. Nós vamos ver lá no finalzinho de Neemias, no capítulo 13, que esse assunto vai voltar. E aí, quando voltar aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas qualquer dúvida aqui sobre esses casamentos mistos, tá? Primeiro a gente sabe, em Paulo, nós vamos começar essa semana ainda o Novo Testamento, nós vamos ver que Paulo vai falar contra o jugo desigual. Nós vemos Deus falando lá na lei de Moisés contra os casamentos mistos, esse jugo desigual, que é essa expressão que Paulo usa. E realmente, não dá para ter uma casa dividida, cada um num lugar.
porque tudo fica dividido. Deus não quer essa mistura. Especificamente aqui no capítulo 10, nesse acontecimento, nessa reforma religiosa, Esdras e depois Neemias vai chegar e vai continuar apoiando Esdras nessa questão. Esdras é o sumo sacerdote, Neemias vem como líder político, vamos dizer assim. Ele vem então para contribuir nessa reforma. E aí o assunto volta. Nós vamos ver que Esdras vai levar ao pé da letra tudo aquilo que está na lei do Senhor, para poder avançar com essa reforma religiosa. Essa reforma religiosa ela é essencial que aconteça nesse recomeço em Israel. O povo estava no exílio e não sabia mais nem o que era e o que não era para fazer. Estavam perdidos. Então era importante recomeçar. E eles separaram dessas mulheres e elas foram com os filhos juntos. Tem um vídeo lá no YouTube que eu falo mais sobre essa questão. Onde eu falo mais sobre isso. De uma forma bem detalhada ali, essa separação dessas mulheres. E é muito sério. O principal, não adianta querer ensinar a lei do Senhor para o povo se na base já está errado. E o que é a base? É a família. A família, a gente aprende isso quando começa a estudar, né? É a célula máter da sociedade. É a base, a família. Então, sempre o inimigo vai tentar desestabilizar a família. Os ataques hoje, de diferentes formas nesse mundo, né, nessa sociedade, vem ataque de todos os lados, de diferentes formas, contra a família. A família unida, ela tem um poder que nós muitas vezes não temos ideia. A família unida diante do Senhor. E é isso que Deus mostra aqui, nessa convocação de Esdras, para que haja essa separação. Lá no Novo Testamento, nós vamos aprender que Deus não se agrada do divórcio, mas Deus permite, pela dureza do coração, quando há adultério. Aqui, não havia um adultério, no sentido do adultério de um homem trair a mulher ter traído um homem com outro, mas aqui é um adultério espiritual, e aí Esdras leva ao pé da letra. Deus falou para não ter mistura, então não vai ter mistura, separa. Tá? Então aqui foi algo pontual e contextualizado ao momento da reforma religiosa pós-cativeiro. É preciso viver aquilo que a gente fala. Então Esdras vem e faz essa reforma, começa essa reforma. É uma reforma muito dura, que precisa mandar as mulheres embora e os filhos também. Nós vamos ver que vai ser, é muito duro isso, vai ter choro aqui, vai ter muita coisa que que dói realmente, as emoções ficam afloradas, mas eles obedecem, porque eles sabem que mais vale obedecer a Deus do que permanecer no erro, no pecado e depois sofrer o juízo de Deus, porque eles foram para o cativeiro por causa disso. Esdras deixa isso muito claro para eles. Amém? E assim terminamos o livro de Esdras. Para quem não gostava, não gosta de Esdras, espero que tenha sido bom entender esse cenário aí do livro de Esdras. E nós vamos amanhã para Neemias, que é a continuidade dessa história de Esdras. E aí vamos ver mais dessa reforma religiosa. Estamos encerrando então. Fiquem com esse versículo de Esdras, o capítulo 7, o versículo 10. E peçam, orem a Deus que Ele dê amor, prazer e alegria em aprender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que te recompense por esse tempo. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.